Vamos ver como é que o operador velocidade de uma partícula, né, em um campo eletromagnético. Vejam, o hamiltoniano, né, é dado por um meio de m, né, a massa, né, pelo operador momento, né, pela carga da partícula, né, e o potencial vetor magnético ao quadrado, mais a carga pelo potencial escalar elétrico, né? Esse aqui A, né? Lembrem, né? O campo elétrico, né? Nesse caso é menos o gradiente de φ, né? Menos isto aqui, né? E o campo magnético é o rotacional de A, certo? Mas quando esse hamiltoniano é analisado na mecânica quântica, P e A todos são operadores, né? Então, o operador velocidade, né? Bom, vamos colocar operador velocidade, por exemplo, em uma componente alfa, né? Vai ser 1 sobre IH cortada pela coordenada correspondente a alfa, né? A coordenada da posição, né? Pelo operador, né? Certo? Hamiltoniano, né? Que seria a posição em alfa, né? O operador posição em alfa. Estamos falando aqui de operadores, né? Bom, então, vejam, o hamiltoniano, né, pode ser expandido desta forma, notando que P por A é um operador que não comuta com, ou seja, A e P não comutam, né? Por isso que eu coloco dessa forma, né? Agora, o operador velocidade, como vimos, é dessa forma, né? Então, aqui vamos ter 1 sobre IH. Aqui vamos ter que colocar desta forma. IH 2IHM, né? Vou colocar assim. Nesta parte vamos ter 2IHM, né? E aqui vamos ter Q alfa por P quadrado, né? Mais Q quadrado, Q alfa, A quadrado, né? Aqui é menos, né? Não, aqui é menos, né? Menos Q alfa, P por A, menos Q alfa, A por P, né? E aqui, mais Q alfa, né?
define. Aqui vamos utilizar o seguinte fato, né? Que alfa, né? Por P de beta é zero, né? E que alfa por P alfa é IH cortado, né? Outro fato, essa outra fórmula que vamos utilizar é essa aqui, né? Essa aqui. Por exemplo, o operador A, B, C seria igual a C, B, mais A, B, C. Também temos isto aqui, A, B, C, igual a AB, C, mais B, comutador AC. E outra coisa que também é importante, que se eu tiver aqui, né, por exemplo, P, né, P de alfa, comutador F de Q de alfa, isto vai ser menos H cortada, né, a derivada parcial, né, de Q de alfa, né, ou da função F, né, da função F, né, de Q de alfa. Tá? Estas relações, né, de mecânica quântica 1 vão ser úteis, né? Então vamos calcular, por exemplo, aqui primeiro, né? Q de alfa P quadrado. Então isto aqui é Q de alfa por P de alfa, né, quadrado, né? Por quê? Porque ela comuta com as outras componentes. Por exemplo, aqui Q de alfa com P de beta, né? Q de alfa P de gama ao quadrado. Isto aqui sabemos que é zero, né? Então, fica isto aqui. Lembrem que isto é Q de alfa. P de alfa por P de alfa, né? E isso aqui vai ser Q de alfa, P de alfa, P de alfa, mais P de alfa, Q de alfa, P de alfa. Isto daqui sabemos que IH cortada seguir H cortada. Então tudo isto vai ser 2i H cortada P de alfa. Por outro lado, vamos ver, Q de alfa com A quadrado. Então, A quadrado, bom, isso aqui é uma função da posição, né? Então, é óbvio que isto aqui vai ser zero, tá? Porque A é uma função da posição. Então, vai comutar com com a posição em alfa. Então, aqui nos interessa aqui agora Q de alfa por P por A.
Então, isto aqui vai ser Q de alfa, P de alfa, A de alfa, né? Por quê? Porque as outras componentes vão zerar, né? Ou seja, se eu colocar aqui P de beta, A de beta, né? P de gama, A de gama, isto aqui é zero, né? Então aqui vamos expandir isso aqui. Então vai ser Q de alfa, P de alfa, A de alfa, mais P de alfa, Q de alfa, A de alfa. Isto é zero porque as componentes do vetor potencial magnético dependem da posição. Então, isso aqui é zero. Isto aqui sabemos que é IH cortada. Então, isto vai dar IH cortada A de alfa. Bom, agora vamos ver isto aqui. É Q de alfa A por P. Igualmente, isto vai ser Q de alfa, A de alfa, P de alfa, né? Porque as outras porções vão comutar com Q de alfa, né? Bom, então aqui aplicando, né? Lembra que aqui isso vai ser mais zero, né? Os outros dois termos. Então aqui vamos ter Q de alfa por A de alfa, P de alfa, mais P de alfa por Q de alfa. Aqui na verdade vai ser assim, né? A de alfa, né? Por Q de alfa, P de alfa. Isto aqui é zero. Isto aqui é IH. Então vai ser IH A de alfa. Bom, agora vamos ver o que é Q de alfa pelo potencial elétrico, né? Então, isso aqui também é uma função da posição, né? Então, isto vai dar zero. Então, agora estamos preparados para preencher aqui, né? Certo? Cada um desses termos, né? Bom, então vamos preencher esses valores. Isto aqui vimos que é zero. Isto aqui é zero, né? Isto daqui deu 2IH P de alfa, né? Depois, este daqui deu IH A alfa, né? E este daqui também deu IH A de alfa.
Então vamos ver quanto dá V de alfa. Vai dar 1 sobre 2πHm. Aqui vai dar 2πH P de alfa, né? Menos 2QIH alfa, né? Aqui é zero, né? Então, isto vai dar 1 sobre M. Aqui vai dar P de alfa menos também A de alfa vezes Q, né? Então, esse vai ficar o operador velocidade neste contexto, né, de uma partícula carregada em um campo eletromagnético. Bom, agora vamos calcular este comutador, Q de beta por V de alfa. Então, isto aqui é Q de beta, né, vezes 1 sobre M T de alfa menos Q A de alfa. Aqui vamos ter 1 sobre M, comutador Q de beta, menos Q dividido por M, Q de beta, A de alfa. Isto aqui é zero, né? Porque o operador, nesse caso, o potencial vetorial, essa componente em função da posição. Então é zero. Isso aqui é IH, né? Certo? Então, isto vai dar IH cortada dividido por M, né? Então vejam, podemos colocar assim como Q de beta, né? V de alfa. Isso aqui, lembrem, esse alfa foi diferente de beta, né? Se fosse igual, né? Então, isso aqui na verdade é só se alfa igual a beta, né? Tenho que corrigir aqui. Isso na verdade é Q de alfa beta, né? Então, isto aqui Q de alfa beta. Então, isto vai dar IH cortada M delta de Kronecker alfa beta. Né? Isso aqui é uma relação, né, de comutação da posição com a velocidade neste contexto de uma partícula em um campo eletromagnético. Por outro lado, se eu quiser calcular V de x, por exemplo, velocidade, operador velocidade em x, comutador com operador velocidade em y, né? Isto aqui vai ser, se eu colocar 1 sobre m, p de x menos qa de x, vírgula 1 sobre m, p de y menos qa de y. Então, isto vai dar 1 sobre m quadrado, né? Vou colocar em evidência 1 sobre m quadrado. Isso vai dar comutador p de x
P de Y menos Q conmutador P de X a Y menos Q conmutador AX P de Y más Q cuadrado conmutador de AX a Y. Isso aqui é zero. E esse aqui também é zero, né? Vamos ficar com esses dois aqui. Vai ser menos 2Q m quadrado. Bom, aqui é Q, né? Só. E aqui é P de X a Y mais comutador de AX dy. Bom, então vamos ficar com isto aqui. Lembrar que AX pode ser uma função de x, y, z. Igualmente, AY pode ser uma função de x, y, z. Tá? Bom, então, daqui podemos utilizar, por exemplo, como calcular px a y. Né? Lembrando que como isso é uma função também de x, né? Podemos colocar isto como IH, derivada parcial de AY respeito de x. Igualmente, então, se eu quero saber AX PY, isso é menos PY AX. Né? Isso é igual a menos IH cortada derivada de AX a Y. Ou seja, IH cortada derivada de AX respeito de Y. Então aqui podemos substituir, né? Dx dy vai ser menos que m quadrado. Né? Bom, aqui temos que substituir essa porção aqui assim. Menos bom, aqui bom, sabendo que, né, b de z é essa derivada parcial, né? Então, esse comutador vai ser igual a Q, né? Seria I, não, vamos colocar aqui IH, né? IH Q
dividido por m quadrado de Bz, da componente C do campo magnético. Tá? Isso aqui é uma relação importante também. Então, em geral, podemos ver que essa comutação, né? Esse comutador seria IH cortada Q m quadrado pelo tensor de Levi-Civita alfa, beta, gama, né? De B de gama, tá? Então, isto pode ser demonstrado também, tá? Agora é interessante, né? Podemos expressar, né? Sabendo, né? Que o operador velocidade é operador velocidade na componente alfa é expressado assim, né? Certo? O hamiltoniano, né? Pode ser expressado, né? Em função do operador velocidade. Hamiltoniano, então dá uma partícula, um campo eletromagnético pode ser igual a m, né? Massa da partícula, né? Dividido por 2, pelo produto escalar desses dois operadores, mais que vezes o potencial elétrico, né? Então, expressado o hamiltoniano dessa forma, pode ser demonstrado, né? Que a força, o operador força, né? Força de Lorentz, né? É dada por, né? Lembrem, a força de Lorentz é a força de uma partícula carregada sobre um campo eletromagnético, né? Na versão quântica, essa força de Lorentz vai ser igual a esta expressão, que é dividido por 2, né? Operador vetorial, velocidade, pelo operador campo. Lembrem que estes operadores não comutam, né? Por isso que tem que ser colocados assim. Mais que por E. Então, com as relações que já demonstramos, podemos demonstrar isso aqui, que o operador força de Lorentz seria dessa forma, né? Lembrando que classicamente, né? Lembrem, a força de Lorentz é Q, né? B por B, né? Mais E. Né? Isso aqui é classicamente. Quanticamente, temos que demonstrar que isto é aqui, né? Que podemos deixar isso como um exercício.